Eu sou a Fabiana, consultora aqui na Radar, na área de gestão financeira, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o papel da ISO na gestão financeira para os escritórios de advocacia. Bom, nós sabemos, quando a gente pensa nos escritórios ao longo do tempo, a gente sabe que à medida dos anos que vieram passando, ocorreu o quê? Uma complexidade na gestão. Se antes o advogado estava lá na mesa dele, às vezes aguardando o cliente, hoje ele precisa ser muito mais ativo no mercado. Por vários motivos. Um deles, a concorrência, o número de advogados no mercado, essa gestão jurídica mais aprofundada. Então a gente sabe que hoje o gestor de um escritório, o sócio-gestor, ele precisa estar atento aí ao marketing, à TI, à gestão de pessoas, Tudo isso é para gerenciar o seu escritório da melhor forma, certo? E aí, para começar a falar sobre gestão financeira, quando eu penso em gestão financeira e quando eu penso na ISO, nós pensamos assim, dois pontos que são similares, que é controle, padronização. E eu gosto muito de um conceito aqui da ISO que eu separei, que eu vou ler para vocês, que ele fala o seguinte: para alcançar um sucesso sustentável, convém que a alta direção estabeleça e mantenha uma missão, uma visão, valores e, para a organização, esses devem estar claramente compreendidos e aceitos. Aceitos por todas as partes interessadas. Essa é uma definição que eu peguei da ISO 9004 de 2010. Então, olha que interessante. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sempre pensa no mercado jurídico e nos escritórios, uma sustentabilidade ao longo do tempo. Uma das funções do departamento financeiro é criar mecanismos, criar acompanhamentos para que a gente possa medir essa sustentabilidade ao longo do tempo. E interessante quando a ISO ela trata de missão, visão e valores. O que remete à missão, à visão e valores? Até na semana passada, a Elisa promoveu uma live falando sobre planejamento estratégico. Então, olha como é importante o planejamento estratégico ao longo do tempo para a sustentabilidade do negócio, correto? Então, dentro desse conceito, para a gente falar em crescimento, eu preciso o quê? Ter um planejamento estratégico. Então, lá na ISO ele traz essa informação do planejamento estratégico. E além de ter o planejamento estratégico, eu preciso comunicá-lo. Ele precisa ser entendido por todas as partes interessadas. O que são partes interessadas? São todas as pessoas ali envolvidas na gestão, interna ou externa do escritório. Então, olha como um conceito da ISO cabe muito para o escritório, e para o departamento financeiro. E quando a gente está falando em ISO, o que eu penso quando eu falo em ISO? Padronização, melhoria contínua, processos desenhados, sistematização, essa criação de cultura. Isso também tem muito a ver com o quê? Com os procedimentos do departamento financeiro. Quando o departamento financeiro, sempre que a gente vai ali iniciar uma consultoria, durante a fase de diagnóstico, durante as conversas com os sócios, o que a gente coloca? Que o departamento financeiro, ele precisa de processos, ele precisa de padronização, ele precisa de sistematização, de habitualidade. Então,
olha como esses conceitos são congruentes, né? Eles está muito presente ali esse conceito da ISO para ser aplicado dentro do departamento financeiro. A ISO, quando a gente fala na ISO, a gente fala que é o quê? É uma entidade não governamental, né? Com sede na Suíça, e lá eles criaram essa entidade com o objetivo de unificar padrões, né? Criar padronizações. E aí a gente tem dentro da ISO, a ISO tem várias normas, né? A gente conhece ali a ISO 9000, ISO 14000, uma das ISOs agora é 37000, que fala sobre governança, sustentabilidade, suborno, né? Para tentar minimizar essas questões. Então, é muito ligada à gestão da empresa, a criação de padronização, né? De criar procedimentos dentro da empresa, que é muito importante para o departamento financeiro. Outro conceito que eu gosto muito de trabalhar nos cursos, quando a gente fala em gestão financeira, é uma definição da ISO que fala: para conduzir e operar com sucesso uma organização, é necessário dirigi-la, controlá-la de maneira transparente e sistemática. E aí, quando eu falo que eu vou controlar dirigi-la, né, de forma transparente e sistemática, me lembra um outro conceito lá que a gente, de um consultor americano, que ele fala o seguinte, que para dirigir, né, para ter sucesso nessa gestão, eu preciso conhecer os meus procedimentos, eu preciso entender esses procedimentos. A partir daí, eu consigo gerenciar. E a partir do momento que eu gerencio, eu tenho sucesso. Então, nesse contexto todo, o que eu preciso me fixar? Que a gestão financeira ela é um conjunto aí de processos administrativos com enfoque na rotina financeira, buscando o quê? Otimizar as margens de lucro. Nós buscamos dentro de qualquer empresa e nos escritórios, não seria diferente, o quê? Melhores resultados. Então, quando eu falo que eu busco com a gestão financeira um conjunto de processos com enfoque na estruturação e na maximização dos lucros, eu procuro aí equalizar, melhorar o quê? Meus recebimentos e as minhas saídas. O departamento financeiro, ele lida com entradas e saídas, né? É básico. Mas eu preciso o quê? Otimizar as minhas entradas, conhecer quando essas entradas vão acontecer, como elas vão acontecer e as saídas, né? Lá no curso de gestão financeira, né? Lá no nosso curso dentro da Radar de Gestão Financeira, que eu falo, as despesas são extremamente importantes. As despesas que eu chamo aqui as saídas, porque sem essas saídas financeiras eu não tenho o meu negócio. Eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar ali às vezes o meu seguro, eu preciso ter uma equipe administrativa, eu preciso ter os meus advogados sendo remunerados pelo serviço prestado. Então, é impossível falar numa empresa sem falar no desembolso. E esse tipo de desembolso ele pode ser como? Através dos custos, das despesas e dos investimentos. Independente se a gente está tratando ali do conceito de custo, do conceito de despesa, do conceito de investimento, são saídas que vão ocorrer no caixa, certo? Quando eu penso nessas saídas, o que eu preciso ter muito alinhado dentro do meu escritório para que essas saídas possam gerar valores, possam gerar mais receitas? Eu preciso que essas saídas, esses desembolsos, estejam alinhados ao planejamento estratégico. Por que alinhado ao planejamento estratégico? Imagina o seguinte: no meu planejamento estratégico desse ano, para 2024, vamos supor, eu fiz uma análise
do meu negócio, uma análise financeira, e para que ocorra um crescimento maior, eu preciso antes fazer uma organização interna. Se eu penso no meu planejamento estratégico que uma boa parte dos meus esforços serão para a organização, aonde eu vou alocar lá no meu orçamento essas despesas? Para melhoria de software, para treinamento, né? Diferente se lá no meu planejamento estratégico eu focar numa abertura de uma área nova do escritório, na busca de novos clientes. Aonde eu vou alocar esse dinheiro? Às vezes em viagens, para visitas a novos clientes, em participação de eventos. Então, entenda que tanto lá na ISO quanto aqui no nosso conceito de gestão, nós precisamos estar alinhados com o planejamento estratégico. Por isso que eu gosto muito desse conceito que eu li para vocês, que para alcançar o sucesso sustentado, convém que a alta direção estabeleça e mantenha missão, visão e valores. Então nós precisamos estar conscientes, claramente conscientes dessa missão, visão e valores, né? Conceitos da ISO aplicado dentro do escritório, aplicado dentro do departamento financeiro. Falando aqui na gestão financeira com esse foco na ISO, o que eu preciso antes de implementar qualquer novo procedimento, implementar novas diretrizes, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma análise interna do meu negócio, uma análise interna da minha situação financeira. Tirar ali uma foto daquele momento e fazer uma análise dessas informações. Verificar quais controles eu tenho, em quais etapas do meu trabalho eu estou tendo mais problema. A cliente ficando sem geração de contrato, está sendo emitido notas erradas, né? A inadimplência está crescendo muito, os gastos financeiros, né, nas despesas eventuais estão além do que foi orçado. Então eu preciso fazer essa avaliação, conhecer esse momento que o escritório está. E isso faz parte lá dos procedimentos da ISO, né? Essa primeira análise, conhecer qual é a minha situação atual. Quais são os meus controles? Quais são os meus processos? Como ele está desenhado? Falando um pouquinho mais aqui do departamento financeiro, como funciona o meu contas a pagar? Como funciona o meu contas a receber? Quem que cuida dos contratos? Como acontecem os reajustes ali para clientes? Né? Como acontece os gastos de reembolso? Quem que autoriza? Eu preciso fazer toda essa análise primeira, essa análise primordial desse momento que a empresa está, que o escritório está. Depois que eu faço essa análise, que eu conheço quais são as minhas situações, tanto dentro dos conceitos da ISO, que vai lá para aplicação e propostas de melhoria, nós vamos falar aqui o quê? Em otimização dos nossos custos e despesas, otimização, melhoria das nossas receitas, da forma de recebimento, correto? Então, eu vou começar a propor mudanças, né? Propor novos controles. Às vezes, ao invés de colocar o vencimento do contrato nos últimos dias do mês, ter dias específicos, quer dizer, cada escritório tem ali a sua análise, né? Tem o seu momento. Então, para fazer essa gestão eficiente, eu vou conhecer, vou verificar aonde estão os meus pontos de erro, como eu já falei anteriormente. O que a gente tem? Eu estou com um problema, estou tendo muito cancelamento de nota. Mas por que eu estou tendo cancelamento de notas? Porque preencheu o contrato errado, porque preencheu no sistema errado. Então, vou ter momentos de revisão, vou verificar o treinamento da pessoa junto ao software utilizado. Para quê? Para minimizar esses erros.
né? E aí entra o quê? A ISO, né? Porque na ISO eu preciso criar essas padronizações. À medida que eu entendo como o meu escritório funciona, o que eu vou fazer? Vou criar ali procedimentos escritos. O cliente entrou no escritório, foi atendido pelo advogado, gerou uma contratação. Quem que vai ser responsável pelo contrato? Quem é responsável por acompanhar esse contrato até o cliente assinar e esse contrato voltar para o escritório? Como funciona dentro do contas a receber o controle desse contrato? Eu vou escrever passo a passo ali uma receita de como as coisas vão funcionar no escritório. Ao lado dessa receita, né, lá para a gente fazer um bolo a gente tem as medidas, aqui a gente vai ter o quê? Os nossos controles. O que tem que preencher? Aonde ficam os documentos? Aonde fica alocado cada contrato? Precisa ser digitalizado? Precisa ser físico? Como é a configuração aí para que tudo funcione de forma correta? Para o quê? Minimizar erros, porque um dos pontos, tanto, né, da ISO que a gente está falando na ISO aplicada aqui dentro do departamento financeiro, é ter medição, é fazer essas medições, correto? E vocês? Como está o departamento financeiro de vocês? Nós aqui, né, não está com o foco na certificação, tá? Nós estamos aqui no foco de pegar o que a ISO tem de bom, né? Pegar esses controles, esses processos e trazer para dentro do departamento financeiro. A certificação é importante, vira até uma melhoria de imagem para o escritório, né? Eu tenho ISO, isso que demonstra uma padronização, um controle, auditoria, medições, mas aqui a gente está focando para o dia a dia. Porque a ISO, ela traz esses conceitos e faz melhoria para o dia a dia quando implementada. E é lógico, para que tudo isso aconteça, eu preciso o quê? De tecnologia e treinamento. Tecnologia, a gente vai tratar dos softwares. Os softwares de gestão disponíveis aí no mercado. São milhares, né? Centenas de softwares disponíveis aí no mercado. Eu preciso o quê? Conhecer bastante o meu software, ter treinamento, saber tudo que ele pode me oferecer e utilizar ele ao máximo, né? Mas para isso, o que eu preciso? Usá-lo e ter treinamento. Porque o que às vezes acontece é que o escritório, ele não utiliza o software da forma correta, né? Ele não alimenta ali, principalmente o departamento financeiro, de forma diária. A gente não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito de uma gestão financeira. Isso até fontes de estudo, o Sebrae pontua isso, que falta até nas escolas essa questão da gestão financeira, tanto pessoal, e aí a gente acaba levando para o nosso profissional. Então é muito importante que eu tenha essa cultura da gestão, essa sistematização, esse trabalho do dia a dia, esse cumprimento dos procedimentos. Eu li uma frase que eu gostei muito, né, falando sobre ISO num artigo, agora eu não lembro qual mas ele fala o seguinte: quando a ISO, né, lá nos procedimentos da ISO, fala o seguinte, que eu preciso descrever o que eu faço, e depois, então, num primeiro momento eu descrevo, e lá na auditoria eu vou o quê? Verificar se o que eu descrevi realmente está sendo feito. Não é só um arquivo de gaveta, né? Por isso que existem as auditorias, as medições e os controles. Portanto, então, se eu alinhar aqui, trazer esses conceitos da ISO de melhoria, de procedimentos, de descrever os processos, melhorar os controles, né? Eu consigo melhorar, aliado ao treinamento e às tecnologias, eu vou conseguir melhorar o desempenho aí do meu departamento financeiro. E falando aí um pouquinho mais um pouquinho sobre a norma, além disso, a norma da ISO, além dela olhar
para esses procedimentos financeiros, além dela dar esse olhar, né, bastante aprofundado sobre a gestão, sobre como deve ser feito o registro, quais os controles que precisam ter dentro do escritório, né, qual é a função de cada pessoa, né, fazendo lá a descrição dos POPs, né, que descrevem aí os procedimentos e a operação padrão do escritório, que ela também hoje, principalmente depois com esses conceitos de governança, né, com a ISO 37000, o que ela traz também? Ela traz uma avaliação dos riscos e os impactos. E os impactos geralmente acabam lá no financeiro, né? Vocês já fizeram um estudo dentro do escritório de vocês, principalmente quando a gente está falando aqui sobre planejamento estratégico, sobre quais são os riscos que o escritório está sujeito e quais são os impactos financeiros desses riscos dentro do escritório? Mas o que são esses riscos, né? Nós temos, por exemplo, riscos que a gente pode chamar de forma operacional. Um exemplo de risco operacional, perder prazo, qual será o impacto financeiro disso para o escritório? Um outro risco operacional na área de TI, vazamento de informação. Qual é o impacto financeiro para isso ao escritório? Riscos do financeiro em si, que são a inadimplência, rompimentos de contrato importante, risco de um cliente romper o contrato. Bom, então falando aí esse olhar que a ISO tem em função da ISO, né? Principalmente agora a ISO 37000, risco de reputação, né? Por exemplo, assédio moral, riscos às vezes de imagem, né? Vou defender um cliente que às vezes pode gerar uma imagem negativa, ou algum fatos que podem ocorrer dentro do escritório que podem gerar impactos na imagem, e isso acaba afetando o nosso caixa, né? As nossas receitas, as nossas contratações. Risco de lá no nosso departamento pessoal, né? Na gestão de pessoas, um turnover elevado, né? Ou isso faz parte do escritório e do meu planejamento estratégico. Obrigada, doutora Vera. Aqui está dando a mensagem que realmente às vezes está pausando. Então, assim, a ISO, ela, além desse mapeamento de processo, que é bem tradicional, que já é bem conhecido, hoje ela traz essa questão da gestão dos riscos, que acaba impactando o nosso departamento financeiro e precisa ser levada em consideração lá no nosso planejamento estratégico, junto com o departamento financeiro, nas análises de cenário. Por exemplo, numa das consultorias, um dos riscos financeiro era um rompimento de contrato de um cliente que ele representava 80% do faturamento de uma área. Então, tá bom, se romper o contrato, ele vai pagar lá a multa, mas e aí, o que eu vou fazer? O que acontece com essa área se ocorrer o rompimento? Pior cenário, eu tenho que demitir todo o pessoal daquela área, entregar a sala que é alugada para aquela área, né? Quanto isso vai custar? Tracei aqui um cenário com, vamos dizer, o pior cenário. Eu vou procurar novos clientes no mesmo segmento dele, na mesma área de atuação. Então, a ISO, ela traz essa análise para a questão de riscos, né? Para a gestão de riscos. E essas análises são as mitigações, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho que estar pronto ali para criar ações para minimizar esses riscos. Falamos aqui de vazamento de informação. Meu TI está preparado, eu preciso investir, né? Então a ISO traz esses nuances que impactam ali diretamente financeiro, né?
Quando a gente pensa, né, na adoção das normas dentro do departamento financeiro, a ISO ela fala muito em transparência, né, em validações das informações. E o que é essa transparência, essa validações de informações? Eu tenho processos sistematizados, escritos, né, eu sei, as pessoas dentro do escritório, elas sabem o que precisa ser feito, quando ser feito, quais relatórios que precisam ser gerados, e aí nós vamos pensar aí depois em indicadores para acompanhar essa modificação. Mas antes de falar sobre os indicadores, né, quando você fala em alguns componentes dentro da ISO, ele fala o seguinte, que eu preciso ter uma política de qualidade, né, um compromisso com essa qualidade, com essa transparência, né, eu preciso ter descritivos prontos para serem apresentados dos procedimentos e processos, né, os manuais. Lá na Radar a gente tem cursos sobre manual de fluxo, né, que vai ali dar vai criar uma abordagem e vai ensinar como desenvolver, como analisar esses processos e criar os manuais. Vamos ter as auditorias, que eu vou falar daqui um pouquinho para frente, que a gente vai criar o quê? Indicadores para acompanhar, e a auditoria é aquilo que eu falei anteriormente. Aqui na descrição, né, nesse momento de descrever, eu vou falar e escrever, né, documentar o como eu faço. E nas auditorias, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou verificar se eu estou cumprindo o que eu escrevi, né? Se não é somente um papelzinho dentro da gaveta, correto? Alguns dos escritórios aqui que estão nos assistindo têm ISO dentro do escritório, em algum departamento, aplica, né, alguma questão dentro do planejamento estratégico, essa gestão de risco, tem essa visualização. Nós estamos em setembro, né? Inclusive a Elisa, ela está fazendo várias lives voltada para planejamento estratégico, né? Para criar aí planos de ações, principalmente porque a gente já está aí com 2024 batendo a nossa porta. Então é muito importante esse olhar dentro do planejamento estratégico com a gestão de risco. E isso afeta o dia a dia do departamento financeiro, né? Aonde? Na hora que eu for fazer o orçamento, na hora que eu for pensar nas minhas reservas, eu vou levar em consideração esses riscos apurados. E aí é lógico que quando eu também penso em ISO, né, o que eu penso? Em um procedimento de melhoria contínua. Né? Nada é perfeito, tudo precisa ser melhorado, tudo precisa ser reavaliado, porque as situações mudam, o cliente, o mercado, a legislação, né? A legislação contábil são alteradas com novas exigências. E a ISO, mesmo a própria ISO, né? Você vê que tem várias ISO, ISO 2001, ISO 2015, né? Agora ISO 37000, ISO 14000, elas têm focos diferentes, mas são o quê? Melhorias que foram ocorrendo ao longo do tempo. Um outro ponto importante que a gente falou dentro da ISO, então o que a gente está falando aqui dos pilares da ISO que cabem aqui no nosso departamento financeiro? Então cabe aqui uma análise inicial, né? Essa análise inicial é uma foto que a gente vai bater do nosso momento. Vamos fazer os descritivos de procedimentos, controles dentro do escritório. Vamos entrar com as nossas auditorias. Então a auditoria é verificar ali o que está acontecendo realmente, está sendo cumprido o que foi combinado, o que foi acordado, né? O que está descrito ali na ISO, todos os procedimentos estão sendo cumpridos. E aí a gente fala o seguinte, que para funcionar precisa ter mensuração, né? A gente precisa mensurar essas informações. E aí alguns exemplos de mensuração que a gente pode ter. Atendimento,
né? Podemos pensar em avaliar o nosso atendimento ao cliente, fazer alguma pesquisa, é válido, não é válido dentro do seu escritório? Como você vê isso? É uma forma dentro da ISO, né? Principalmente porque a ISO tem esse foco no cliente, né? E hoje o escritório também tem esse foco do cliente. Eu não posso ser apenas um grande jurista, ter grande conhecimento da lei, se meu escritório não atende bem o cliente, se ele não passa informações do processo de forma correta, se ele cobra de forma errada, em duplicidade, ou não cobra, né, ou não manda os boletos, eu preciso ficar ligando para ver se esses boletos chegaram. Então, assim, como que eu posso medir essa satisfação do cliente? Uma pesquisa pode ser um caminho, né? Dependendo do escritório, né? Nós estamos falando aqui do quê? De alguns dados que podem ser mensuráveis, né? Tempo de resolução de caso, tem acordos feitos em relação ao que foi pedido, né? Podemos, taxa de sucesso, podemos criar ali vários indicadores. E dentro do departamento financeiro? Podemos olhar número de notas emitidas versus notas canceladas e motivos. Né? Por que eu estou falando isso? Porque perde-se tempo em entrar, em emitir a nota, depois cancelar. Muitas vezes eu gero boletos já junto com a nota, e aí a hora que eu tenho que cancelar, eu preciso cancelar esses boletos, e isso tem custo, né? Vai aumentar as minhas despesas. Então, eficiência ali, se os meus documentos estão nos lugares adequados, se os comprovantes estão dentro dos locais que foram pré-determinados, posso criar um indicador para isso, para acompanhar, né? Posso verificar, por exemplo, ainda aí focando mais dentro do departamento financeiro, qual é a margem de contribuição que eu tenho hoje, qual vai ser esperada para daqui a um ano. Lembrando que a margem de contribuição é ali o cálculo entre o que eu tive de receita e os meus custos e despesas diretas. É uma primeira avaliação que eu faço ali da minha área, do meu contrato ou do escritório como um todo. E aí, eu consigo melhorar essa porcentagem que eu tenho em relação à receita? Meu resultado líquido, como que eu posso melhorar? A função do departamento financeiro é buscar essa melhoria. Eu quero o quê? Otimizar, melhorar o meu resultado financeiro. Então, é um ponto extremamente importante para acompanhar. Nível de inadimplência, né? Meu nível de inadimplência está aumentando por quê? Está faltando cobrança, está faltando atitude dos sócios. O que está acontecendo que essa inadimplência está subindo? Eu posso traçar níveis, né, que fiquem dentro do ideal. Prazos de recebimento, posso tentar melhorar esses prazos de recebimento quando for mensalistas, né? Avaliação, muito bacana, porque quando a gente começa a fazer orçamento no escritório, o primeiro ano, o segundo ano ali, às vezes fica muito distorcido entre o que nós orçamos com o que realizou. Uma das metas é que isso não aconteça, fique muito próximo que o orçado fique próximo do real, que o real fique próximo do orçado. Então pode ser uma meta aí de melhoria, certo? Por que ficou tão diferente? Porque eu orcei despesas financeiras R$1.000 e foi 3.000. Onde eu errei? Qual foi o ponto ali que eu não avaliei de forma correta? Por que eventos eu orcei 10.000 e gastei 30.000 também? Por que aconteceu isso? Eu preciso estar atento. Às vezes não é só falar que não está orçado, não vai fazer. Eu preciso analisar, né, aonde eu estou errando no momento de fazer esse orçamento. E pode ser um indicador.
né? Um outro ponto para escritórios que trabalham com massa, nas cobranças ali de fechamento de processo, né? Ter um nível mais ágil, olha, eu fecho tantos processos por mês, e o financeiro já ter essa informação, se por exemplo, não está sendo informado no sistema e o sistema entende isso como casos em aberto, então ele está deixando de cobrar às vezes do cliente, né? Então eu posso criar aqui alguns, são exemplos de criação de indicadores dentro do departamento financeiro, que é uma das bases aí que a gente usa na ISO, né? Eu preciso medir o que eu estou implementando, né? Eu fiz a análise, criei os procedimentos, nessa criação de procedimentos eu busco melhorias e dentro dessas melhorias eu preciso criar uma medição. Para quê? Para mostrar para a minha alta gerência, para mostrar para o conselho de sócios essa melhoria, por que eu estou me esforçando, fazendo treinamento, às vezes adquirindo software novo, fazendo lá os nossos cursos na Radar de procedimentos, né, de gestão, de controladoria. E aí eu preciso mostrar que isso está sendo bem aplicado, então eu preciso criar esses indicadores. O que era? Como ficou? Qual que é o resultado disso no final do período, né, no final do ano? Então eu preciso o quê? Quais são os ganhos que essa adoção desse conceito da ISO em termos de metodologia, em termos de controle, de transparência, o que a gente espera de ganho? Espero maior eficiência, né? Processos mais rápidos, utilizando um número menor de pessoas para isso, né? Gerenciando melhor o tempo. Lógico que quando eu penso nessa redução, eu estou pensando aí na nossa redução de custos, né? Mas melhor conformidade, número menor de erros de relatório no cliente. O cliente, nossa, esse ano, esses últimos 6 meses, nenhum cliente reclamou de reembolso que foi cobrado errado. Nenhum cliente reclamou de boleto em duplicidade ou fatura em duplicidade, né? Tudo isso que gera ganhos de satisfação, que vai repercutir numa melhoria de satisfação do cliente, né? Transparência, clareza, objetividade nos relatórios, né? É um ganho. Outro ponto, por exemplo, dentro do departamento financeiro, quando a gente começa a consultoria, é muito comum os primeiros relatórios, a gente entregar lá, o mês fechou, né, no dia 1º, a gente conseguir lá para o dia 20, 25, entregar o relatório do mês anterior. Então, como a agilidade, transparência e clareza, em alguns clientes a gente tem já prazos assim, até o 5º dia útil, até o 3º dia útil, dependendo do escritório, eu já tenho a informação de fechamento, né, de resultado do escritório. Então isso é uma forma de medição e de ganhos ao final dessa implementação desse processo da ISO, né? E aí a gente falar um pouquinho aqui rapidamente de alguns exemplos de adequação aí, por exemplo, da ISO. Eu tenho muitos erros nas minhas aprovações de despesa. Então eu vou avaliar esse processo, vou descrever esse processo, vou mapear, vou ver quem autoriza, aonde é registrado, quais são os controles que serão feitos, né? Se for feito via software, como isso vai funcionar, né? Eu vou criar padronização para isso, né? Outro exemplo, né? Esse desenvolvimento da descrição, nesse momento que você está descrevendo, você está conhecendo profundamente o seu escritório, né? Que você vai sentar ali do lado da pessoa do financeiro e vai falar como que é feito o nosso contas a pagar, como que é feito a conciliação bancária, como que é feito a apuração. E nesses momentos é muito comum
acontecer de ver que às vezes tem contrato que está sendo cobrado com valor errado, cliente que ficou sem cobrar. Então você vai fazer essa busca, né? Nesse primeiro momento ali, de conhecer o dia a dia ali do seu escritório. E é lógico que a gente, ponto extremamente importante, o treinamento, né? Vou treinar a minha equipe, vou fazer as sessões de treinamento. Aí a ISO, ela pede o quê? Que isso seja registrado. Então vou fazer lista de presença, tirar umas fotos, né? Às vezes muitos treinamentos que eu já participei em empresa, o que a gente tem? A lista de presença, foto, publica que a empresa está, para demonstrar, né, a transparência do quê? Porque eu estou destinando lá no meu orçamento valores para esse treinamento. Então eu preciso, né, demonstrar que isso está acontecendo, né? Então esse momento aí dessa transparência, dessa clareza, dessa medição, né? Estabelecer esses indicadores. Eu vou fazer o treinamento do financeiro 2 vezes no ano. Esse aconteceu o que aconteceu, por quê? Fazer essas análises, né? Através do quê? Desse comparativo, correto? E em termos de gestão mesmo ali do dia a dia do financeiro, fazer as auditorias, as conciliações, verificar os extratos, tudo isso faz parte do conceito da ISO, né? Porque ele traz ali essa auditoria, essa necessidade de auditoria, seja ela interna, né? E é lógico que em alguns casos a necessidade de uma auditoria externa, né? E a gente sempre fala que a ISO, ela também traz o que é a melhoria contínua. Então lá, quando a gente for falar em planejamento estratégico, nós vamos reavaliar os procedimentos geral aí do escritório, correto? Vocês gostariam de contribuir com algum ponto? Ficou claro essa informação? Para mim, a ISO, ela é assim, de mão dadas com o departamento financeiro, porque o departamento financeiro, ele cobra muito esses procedimentos, essa habitualidade, essa sistematização, para que ele possa funcionar de forma correta. E a partir do momento que ele funciona de forma correta, ele começa a gerar informações claras e objetivas, né? Então é preciso esse conceito da ISO dentro do departamento financeiro, ele não é abstrato, ele é totalmente aplicável. Em resumo do que a gente falou, a ISO, ela pode sim, né, ela ajuda o departamento financeiro a ter uma maior eficiência, né? Quando eu pego esses conceitos de padronização, de sistematização, eu melhoro a gestão do escritório como um todo, mas principalmente do departamento financeiro. Lembrando ali também dentro do planejamento estratégico, né, esse conceito de gestão de risco hoje tão importante, né, de analisar aí o lado econômico, político, né, o nosso ambiente, para saber o que pode nos afetar de maneira de uma forma financeira, né, porque eu falo que todo risco ele gera aí algum desembolso se ele ocorrer, né? Ele precisa sempre ser analisado e esperado. E se ele tiver um grau que pode acontecer, eu preciso criar reservas ou então criar mecanismos para barrar que esse risco se concretize, né? Que ele aconteça. Ok? Bom, por hoje essas informações, né? Essa importância desses conceitos da norma ISO dentro do departamento financeiro. Espero ter contribuído aqui, não deixando assim, quando a gente fala em ISO, parece que é uma coisa tão abstrata, voltado para grandes empresas, mas a partir do momento que eu começo a organizar o meu departamento financeiro, eu estou ali aplicando conceitos da ISO. Obrigada, doutora. Eu estou aplicando, né? Não é uma coisa assim
só para grandes empresas, né? Funciona até na nossa vida pessoal. Eu brinco, né? A hora que você começa a ter seus controles pessoais, você está aplicando ISO, né? Dentro da sua finança pessoal. Então, nós temos aí vários cursos dentro da gestão financeira, cursos de ISO ministrado aí por alguns professores parceiros com a Radar. Então eu gostaria aqui de agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada pela colaboração de vocês na live de hoje. Lembrando que essa live ela fica gravada, né? Ela fica salva nos nossos canais aí de comunicação, Instagram, YouTube, Spotify, né? Spotify não, canais de podcast, né? Que a gente fala. Estamos à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar mais, podem enviar direct, enviar e-mail, dando sugestões de assuntos ou trazendo assuntos para serem novamente discutidos aqui com a gente, né? Nós temos esse canal de comunicação toda segunda-feira falando sobre gestão e visando aí sempre a melhoria, né, dos escritórios, a melhoria da gestão. E por hoje é isso. Muito obrigada. Até uma próxima live. Porém, segunda-feira que vem a gente tem aí a live com outros consultores da Radar, sempre com assuntos aí relevantes para o dia a dia. Tá bom?